Olá, Fael. Me chamo Flávia. Tenho 17 anos e sou de Campo Grande. Hoje trago um relato muito interessante de Botija Assombrada que ocorreu com o meu avô ainda em sua juventude. Bem, ele nasceu em 1935, mas é um senhorzinho bem lúcido de suas palavras. E contarei os fatos aqui narrados por ele, em suas palavras, para melhor entendimento do relato. Boa noite, me chamo José e tenho 86 anos. E hoje trago a história dos meus bons tempos de juventude em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Quando eu era menino, se ouvia constantemente as histórias a respeito de botijas de ouro, que volta e meia alguém encontrava e tornava-se rico da noite para o dia. Contavam-se mesmo histórias detalhadas de pessoas muito conhecidas na comunidade que estavam bem de vida, pois haviam encontrado uma botija de ouro. Segundo diziam, na época da Guerra do Paraguai, as pessoas guardavam seus tesouros em botijas enterradas sobre coposas árvores para protegê-los. E com a morte dos seus proprietários, tais botijas em um pote de barro cheio de ouro lá ficavam para sempre, até que alguém as encontrasse. Um velho índio sempre aparecia lá por minha casa, e eu lhe oferecia sempre um prato de comida. E por isso, ele foi firmando uma sólida amizade comigo. Mas certo dia, ele me disse que tinha uma botija cheia de ouro e que me daria, desde que eu fosse arrancá-la à meia-noite. Ele me disse que alguém da Guerra do Paraguai havia lhe dado. Então, ele me daria a botija em troca de um cavalo aperado, para ele viajar para baixo da Serra de Maracaju, onde ele tinha um filho. Bem, eu contei a história para o meu pai, que foi contrário à minha ida de ir arrancar a botija, alegando ele que poderia ter perigo. E disse o meu pai que ouro iríamos arrancar do nosso cafezal, lavoura grande, que infelizmente a geada de 1953 cuidou de dizimar e levar o meu pai à falência. Bem, certo dia, um vizinho, o João Garcia, ele veio me dizer que um defunto o havia assombrado, puxando ele pelo pé, e falou para ele ir arrancar uma botija de ouro. Porém, ele não tinha coragem de fazê-lo. E passados alguns dias, lá vinha o João Garcia de novo a dizer que o tal defunto novamente o puxara pelo pé, exigindo que ele fosse buscar a botija de ouro. E assim, lhe dando uma complicada maratona para encontrá-la. Mas alegava ele que lhe faltava coragem para enfrentar a empreitada. E como eu tinha passado pela experiência do velho índio, que tendo a minha recusa, ele deu a botija para outra pessoa, e realmente foi no local, na raiz de uma grande figueira, e de lá ele arrancou o tesouro. Bem, como eu já havia passado por essa decepção, desta vez eu pensei, não contarei nada para o meu pai. E falei para o João Garcia que desta vez eu iria arrancar a botija com ele. Bem, tinha que ser numa sexta-feira à meia-noite, e o local era bem longe. E por isso, fomos eu e o João Garcia de bicicleta ainda de dia, pois faríamos uma exploração prévia do local onde estaria o tesouro do tal defunto. E o tesouro estava na velha estrada de Itaium. E nós tínhamos que encontrar um velho cemitério no campo, e de lá encontrar uma sepultura com uma cruz de ferro, onde estaria enterrado o tal defunto,
E quando fôssemos arrancar a botija, teríamos que passar por lá, dar 3 tapas nessa cruz e depois ir arrancar a botija ao pé de um enorme angico. Na sexta-feira à tardinha, montamos em nossas bicicletas, eu e o João Garcia. Estávamos com as ferramentas e uma garrafa de chica boa na garupeira. E então fomos nós arrancar a tal botija. Passamos altas horas da noite no cemitério e como haviam lá 3 sepulturas com cruzes de ferro, demos em todas elas 3 tapas e então seguimos para o angico, onde realizaríamos a escavação. E ali ficamos até quase derrubar a árvore e sem encontrar a tal botija. E ali só encontramos um formigueiro. O tal defunto prevenira ao João Garcia, em suas aparições, que durante a escavação, o defunto iria aparecer para ele montado num bode preto de olhos vermelhos. E aquele bode subiria e desceria da árvore. Porém, não era para ele se importar com aquela assombração. E assim, quando ouvíamos alguma vaca berrar lá naquele campo, nós já falávamos: lá vem o bicho. Porém, ele não apareceu por lá. O dia estava clareando e nós já estávamos cansados de tanto cavar. E também estávamos quase derrubando o angico e nada encontramos. Desanimados, decidimos ir embora e sem levar ouro algum. Embrenhamos na mata para pegar a estradinha de volta para casa. E um pouco mais adiante, encontramos um senhorzinho vindo em nossa direção. Ele mastigava um pedaço de bambu verde, passou por nós, deu bom dia e respondemos cordialmente. Daquele senhor exalava um forte cheiro de caatinga. E ao passar por ele, seguimos o nosso caminho. E foi aí que escutamos um berro. Olhamos para trás e o senhor havia desaparecido. Porém, ali estava um bode preto comendo mato. Ele olhou diretamente para nós e foi aí que notamos os olhos vermelhos da criatura. Parecia o Tinhoso em pessoa. Em seguida, o bode começou a berrar e a rir ao mesmo tempo. Abaixou a cabeça e fez menção de correr para cima de nós. Então saímos dali correndo o mais rápido que conseguimos. E depois desse dia, eu tirei a ideia da cabeça de ficar rico por meio de botijas. Pois hoje eu tenho certeza que essas coisas de botijas são tudo assombradas. Boa noite. Boa noite, o meu nome é Marcelo Santos, eu tenho 51 anos e hoje moro em Teresina, no estado do Piauí. Eu trabalho aqui com os meus filhos em uma oficina de moto há mais de 10 anos. Mas antes, eu morava em São Raimundo Nonato, um município do interior, próximo ao Parque Nacional da Serra da Capivara. Lugar muito bonito, do povo elegante e trabalhador, mas também cheio de mistérios. Principalmente com aqueles que não têm respeito com as coisas que não conhecem. Quando eu era mais jovem e nem tinha filhos ainda, eu morava em uma casa do lado do meu avô. E logo quando eu casei,
ele me deu um terreno e eu fiz uma casinha simples para não ficar morando de aluguel. E com o tempo, eu fui ajeitando ela como eu queria. Com a convivência, eu fui notando que o meu avô tinha os costumes um pouco estranhos, que para ele pareciam bem normais. Ele sempre gostou de fumar um cachimbo, então ele ia até o quintal, sentava, acendia e ficava um bom tempo só olhando para a mata que tinha atrás da nossa casa. E sempre que levantava para entrar, ele pegava um saquinho de fumo, enrolava em um papel e jogava lá na mata. Então, dava as costas e saía. Ele sempre fazia a mesma coisa todas as vezes que ia lá fora fumar. E eu, vendo aquilo, um dia eu me sentei perto dele para ver se ele faria na minha frente. E assim, eu teria uma desculpa para perguntar o porquê dele fazer isso toda vez. Então, ele fumou, e antes de se levantar, ele pegou um pedaço de papel, colocou um pouco de fumo e jogou lá dentro da mata. E na hora que ele jogou, eu perguntei o porquê que ele fazia isso. Então ele me falou: "Você já ficou perdido no meio do mato?" Eu respondi que não. "Você já foi açoitado por algo que não conseguia ver? Já pediu a Deus para não morrer?" "Porque eu já, e foi nessa mata aí, ó. E desde então, eu costumo respeitar quem vive nela, mesmo que a coisa não venha até aqui. Mas eu sempre deixo algo para o caso daquilo vir." "Ele quem, vô?" eu perguntei. "O Caipora. Uma noite eu quase morro de tanto que apanhei dele. E não desejo que passei para ninguém, porque o bicho é perverso." Eu não tinha entendido muito bem o que ele estava falando. Então pedi que ele me contasse que história era essa de Caipora. Então ele me contou. Há muitos anos eu vivia dentro dessas matas, atrás de caça. E uma vez eu encontrei um caçador desses que matou por maldade. E ele tinha matado uma fêmea de tatu e os seus filhotes. E ainda estava se gabando por causa disso. Eu tive vontade de meter um tiro nele, mas deixei que ele se fosse. Perdi até a vontade de caçar. Então, quando estava voltando para casa, eu encontrei os tatus que o homem tinha matado e eles estavam ali jogados no chão. E na hora eu pensei: olha aí, matou os bichos só por matar e ainda deixou aqui no chão. Eu olhei em volta para ver se o via, e quando vi, ele estava correndo na minha direção e gritando que eu corresse também. Na hora, eu pensei que tinha uma onça atrás dele, então comecei a correr. Corremos para dentro da mata, e eu gritando para o homem perguntando o que estava acontecendo. E uns minutos depois, eu parei quase sem fôlego e perguntei novamente do que nós estávamos correndo. Então ele respondeu: tinha uma onça atrás de mim. Mas você viu ela? Eu perguntei. Não, respondeu o homem. Mas eu escutei ela rosnar. Eu olhei com uma raiva sem tamanho para o homem e comecei a voltar para casa. Porém, um rosnado mais à frente me fez parar na hora. Tinha um grande animal escondido ali com toda certeza. Então comecei a me afastar para dar a volta, só que o rosnado continuava. E o problema é que nós não vimos que animal estava fazendo aquilo. Eu comecei a andar para a minha esquerda, sempre me afastando do rosnado. Só que um assobio alto começou na mata. Não dava para saber de onde vinha, pois o som parecia estar por toda parte. E sem perceber, eu fui entrando cada vez mais na mata e me afastando da trilha que me levaria para casa. A noite foi chegando. O homem e eu ainda estávamos tentando achar o caminho de volta. E sempre seguidos por aquele maldito assobio que estava nos deixando surdo. E foi quando eu senti que algo me deu como se fosse uma chicotada bem nas pernas. Eu caí no chão com a pancada e as minhas pernas ardiam com a força do golpe. O homem que estava comigo nem teve como me ajudar e já levou uma bem nas costas. E foi aí que começou o terror.
Nós estávamos apanhando de algo que nem conseguíamos ver. Só escutávamos os passos correndo à nossa volta e as pancadas logo em seguida. Uma hora, os passos estavam no chão e outra parecia que estava pulando nos galhos das árvores. E de lá pra cá, sempre com aquele assobio dos infernos. Começamos a correr para salvar as nossas vidas e o homem que estava comigo falou: "É o caipora, com certeza." Ele então soltou tudo o que estava carregando e me mandou fazer o mesmo. Então eu deixei tudo lá. A minha arma, faca, água e um pouco de comida e fumo que eu sempre levava. E quando eu soltei tudo, o assobio foi ficando mais longe, até que conseguimos achar o caminho de volta. E eu, graças a Deus, consegui chegar em casa. E quando a sua avó me viu, ela tomou um susto que quase passou mal. As minhas roupas estavam todas rasgadas e a pele, onde eu tinha recebido as pancadas, estava toda inchada e bem avermelhada. Eu fiquei dias deitado para me recuperar e até febre me deu por conta das pancadas, mas eu consegui ficar bem. O homem que estava comigo, eu não sei que destino ele teve, mas foi por causa dele que eu quase morri naquela noite. A minha arma e as outras coisas eu nunca mais voltei para buscar. E toda vez que fico perto dessa mata, eu deixo um fumo e respeito o espírito que vive aí e que quase me matou. Bem, essa foi a história do meu avô. E hoje, trabalhando aqui na oficina, é até difícil de acreditar nessas histórias por conta da correria que é viver em uma grande cidade. Mas no interior, o povo tem muitas histórias sobre criaturas sobrenaturais que fariam qualquer um se arrepiar. O meu avô ia pagando por um erro que nem mesmo ele cometeu, mas por um milagre ele sobreviveu. Bem, outros podem não ter tido a mesma sorte. Então, muito cuidado com o que não conhecem, principalmente o que está aí dentro dessas matas. Boa noite. Nunca na minha vida eu fiquei mais aterrorizado do que quando me aconteceu aquilo. Há cerca de um ano atrás. Foi numa estrada que não tinha nada fora do normal. Era quieta, calma e não tinha nenhuma história de assombração sobre ela. Era uma noite de primavera, fresca e escura, com a lua alta no céu. As árvores pareciam gigantes olhando de cima para mim. Eu estava sozinho, estava apenas dirigindo, pensando nas minhas coisas. O rádio estava desligado e em uma parte da estrada havia uma velha casa de fazenda com algumas casas menores em volta. Eu não me lembro da última vez que eu vi alguém por lá. E o lugar estava abandonado já fazia alguns anos. Eu estava um pouco distraído e estava olhando para a casa da fazenda. E foi quando eu vi uma figura parado no meio da estrada. Eu não consegui ver o que era a essa altura. Eu só percebi que era um homem. Eu desviei o carro assim que o vi e afundei o pé no freio. Eu quase fui parar na vala que tinha perto da estrada, mas o meu carro parou antes, abruptamente em uma árvore. Ele começou a soltar fumaça e estava quebrado. Eu fiquei louco da vida, e quem não ficaria? E um pouco de loucura misturado com estresse e problemas de família não era uma boa mistura.
Eu saí do carro mancando e com a cabeça sangrando um pouco. Andei na direção da figura e já fui berrando com ele. Que diabos você está fazendo parado no meio da estrada, seu desgraçado? Eu gritei. Ele estava de costas para mim e vestia um casaco que chegava quase até o joelho. Então ele virou para mim e o rosto dele era sem vida. Os seus 2 olhos eram 2 buracos negros e a sua boca parecia ser apenas um rasgo. Ele era branco, com olhos negros que pareciam sugar você para a escuridão. E o melhor jeito que eu posso dizer como foi é que eu estava sozinho com um homem, com um rosto inumano que tinha quase me matado em uma estrada onde nenhum outro carro estava passando. O rosto dele era uma coisa simplesmente aterrorizante. E parecia que ele estava queimando ou tinha jogado óleo fervendo nele. Eu acabei soltando um grito de terror e aquela coisa abriu a boca e riu, como se tivesse ouvindo uma piada. A risada era quase uma gargalhada diabólica e ela gelou a minha alma. Mas o que mais me aterrorizou foram os gritos e gemidos que ele soltou quando eu comecei a correr. E aquela criatura começou a me perseguir. E eu estava realmente apavorado. Eu ficava olhando para trás enquanto corria. E vi aqueles olhos negros aterrorizantes. E logo, a voz dele estava cada vez mais perto de mim. E os sons que aquela coisa fazia era algo que eu nunca tinha ouvido na minha vida inteira. Ele parecia gemer, gritar e chorar ao mesmo tempo. Era tão alto e agudo que chegou um ponto em que eu tive que tapar os meus ouvidos com as mãos. E pouco depois, ainda correndo, eu já sentia a respiração dele na minha nuca. Então, a mão dele agarrou meu pescoço. Bem, eu não me lembro de muita coisa depois disso. E tudo que eu consigo recordar é uma luz vindo pela estrada, e então se dividindo em 2, e então apitando. E aí eu caí no chão, com aquele grito aterrorizador ecoando na minha cabeça. Eu me lembro de uma outra figura correr até mim e gritar para outro alguém chamar uma ambulância. Eu acordei em um hospital. A minha cabeça e as minhas pernas estavam doendo. Então, uma enfermeira entrou e falou algo. Porém, eu não consegui ouvir. Eu só ouvia gemidos vindo de algum outro lugar que eu não conseguia ver. Então, os meus pais entraram no quarto. Eu fiquei mais uma noite no hospital e a minha audição só voltou depois de 2 dias. E tudo que eu conseguia lembrar sobre o acidente era daquela figura, que ainda me aterrorizava só de lembrar. A perda de audição que eu tive foi provavelmente causada pelo que quer que seja que era aquela criatura que ficou berrando na minha orelha. Os meus pais me falaram que quando foram me ver, eu estava branco feito a parede. E durante o dia, cerca de 1 mês depois, eu voltei para aquela estrada com um amigo meu. E vi alguns restos do meu carro que foi enviado para o ferro velho algumas semanas antes. Nós fomos até onde a figura estava naquela noite e demos uma volta por lá. Nós andamos pela fazenda, pelas casas, pelas árvores, mas não encontramos nada.
O meu amigo não estava acreditando nem um pouco no que eu tinha contado para ele. Mas ele realmente acreditou que alguma coisa quase me matou de medo. E tudo o que eu sei é que isso aconteceu. Bem, eu não sei quem o homem era, mas eu suspeito que ele provavelmente era uma criatura chamada Wendigo. Uma criatura sobrenatural que anda vagando às noites e costuma roubar os corpos humanos, e assim assumindo a aparência da pessoa. Bem, a única coisa que eu sei é que eu simplesmente não dirijo mais por aquele pedaço de estrada à noite. Boa noite. A minha família tem uma fazenda aqui em Goiás. E isso que eu vou contar foi algo que o meu tio nos contou. Por mais estranho e fantasioso que isso pareça, ele jura que é verdade. E do jeito que eu conheço ele, eu acredito. Esse meu tio estava cuidando da fazenda da família. Os negócios estavam indo bem, mas ele queria ampliar o lucro. Então, resolveu que ia aumentar o rebanho de gado. E ele precisaria de mais pasto para isso. Então, resolveu derrubar uma área florestada da fazenda que ele achou que daria um bom pasto. Então, ele começou a fazer os planos para desmatar a área. Primeiro, ele juntou alguns peões e foi fazer uma queimada para limpar a área. Eles colocaram fogo no mato e foram embora, deixando o fogo fazer o trabalho dele. Depois de um tempo, eles voltaram para lá e viram que o fogo havia sido apagado. Bem, eles acharam estranho. Então colocaram fogo de novo e foram embora. E mais tarde, quando voltaram, o fogo estava apagado novamente. Eles acharam que podia ser alguém que estivesse fazendo isso. E então resolveram fazer uma busca na região. Deram uma volta, mas não acharam ninguém. Então colocaram fogo no mato e desta vez ficaram um tempo lá, para ver se alguém aparecia. Mas depois de um tempo, o fogo apagou sozinho. Eles acharam isso muito estranho, então colocaram fogo de novo no mato. E depois de um tempo, o fogo apagou novamente. Eles tentaram mais algumas vezes, em lugares diferentes, mas o fogo sempre apagava. Então ele resolveu que ia cortar as árvores com motosserras. O meu tio é bem teimoso e não estava a fim de desistir tão fácil. Mas como já estava tarde, ele decidiu deixar para o dia seguinte. De noite, ele estava na sede da fazenda e resolveu ficar na varanda enquanto fumava. Lá fora, a noite estava com uma lua fraca que não dava para iluminar muita coisa. E também não tinha muita iluminação, o que deixava a fazenda muito escura. Um bom tempo depois, ele resolveu entrar e ir fazer outra coisa. Quando ele viu alguma coisa se mexendo em frente da casa, bem lá adiante, ainda envolto na escuridão. E só dava para ver o movimento e não dava para ver o que era. O meu tio sempre pensa o pior. E como ele é meio esquentado, ele já foi furioso querendo saber o que tinha invadido a fazenda. Ele foi chegando perto de onde tinha visto o movimento.
e já estava cercado pela escuridão. Mas os olhos dele foram se acostumando com a pouca luz e já conseguia dar uma olhada em volta. Então ele viu alguma coisa se mexendo um pouco a alguns metros do lado dele. Ele saiu correndo achando que era alguém. E quando ele chegou perto do que estava se mexendo, ele tomou o maior susto de sua vida. Ele falou que sentiu o coração subir para a garganta. O que estava se mexendo não era uma pessoa. Era uma criatura estranha. Tinha mais de 2 metros de altura, entre 2,5 a 3 metros. Era fina, com as pernas e os braços bem longos. O rosto não tinha boca ou nariz, somente 2 olhos. E também não tinha cabelo e nem orelhas. A cabeça era um pouco desproporcional ao corpo. E era um pouco pequena. E os dedos eram finos e longos também. E parecia ter somente 4 dedos em cada mão. Bem, não deu para ver a pele, pois não tinha luz direito. Mas ela parecia estar coberta de terra. E depois que ele viu a criatura, a primeira reação que ele teve foi tentar sair correndo. Porém, ele não conseguia se mexer. Ele não sabe se era de tanto medo ou se aquela coisa tinha alguma influência sobre ele. Então a coisa deu um passo na direção dele e ficou a 2 metros de distância. E então aquilo falou para ele numa voz quase sussurrante que parecia o vento, mesmo sem ter boca. Ele fala que parecia que a criatura estava falando direto na cabeça dele. Deixe a minha floresta em paz. Se você tentar destruir ela de novo, eu vou fazer o mesmo com você. E então, a criatura saiu correndo mais rápido do que qualquer outro animal que ele já tinha visto correndo. E a mesma pareceu mergulhar no chão. Ele não sabe se a coisa entrou em algum buraco, se ela caiu ou o que fez. Porém, ele não quis ficar lá para descobrir. Então, ele saiu correndo na direção da sede da fazenda. No dia seguinte, ele falou para os peões que não ia mais transformar a floresta em pasto. E depois, ele foi até onde tinha encontrado a criatura na noite anterior, mas não achou nenhum rastro dela, e também nenhum buraco no chão. Até hoje, ele evita aquela floresta, e ninguém da fazenda gosta de passar perto também. E um dos motivos para eu acreditar nessa história é que o meu tio é muito ganancioso e não liga muito para a ecologia e preservação da floresta. E só alguma coisa desse tipo faria ele mudar de ideia. Boa noite. Olá, Fael. Eu me chamo Natanael. Tenho 26 anos e moro no interior do Paraná. Este fato ocorreu com a minha ex-namorada e eu em fevereiro deste ano de 2021. A minha ex-namorada se chamava Raquel. Nós adorávamos acampar na floresta. Enquanto os nossos amigos saíam e festejavam nos fins de semana, vocês nos encontravam nas montanhas, fazendo fogueiras
e contando histórias de fantasmas um para o outro. Bem, isso era viver para nós, e é por isso que nós dávamos muito bem como casal. Os pais da Raquel tinham um trailer, e eles nos deixavam usá-lo a qualquer hora que quiséssemos. Então, adorávamos passar a noite em uma de nossas aventuras de acampamento. O trailer se prendia facilmente à parte de trás da minha caminhonete e podíamos levá-lo para qualquer lugar. E numa sexta-feira, noite de lua cheia, tínhamos levado o trailer para as montanhas no Pico Paraná. E ali encontramos um novo local que seria ótimo para acamparmos. E quando nos acomodamos, era quase meia-noite. Bem, não estávamos muito cansados e decidimos ligar o nosso Nintendo Switch que havíamos levado para jogar Mario Party. Estávamos a cerca de 5 rodadas no jogo, quando notei uma figura sombria caminhando pela janela do trailer. Eu pausei o jogo e olhei atentamente. Pensei comigo mesmo, será que estou vendo coisas? Já passava da meia-noite e não haveria ninguém andando por ali, mas a sombra não parecia um animal. Aquilo era ereto como um ser humano. Raquel disse que provavelmente eram apenas as árvores sopradas pelo vento e o luar pregando uma peça em nossos olhos. Bem, foi bom ouvir isso, pois precisava de alguma explicação lógica para poder relaxar. Então, nós não questionamos mais a situação e voltamos para o jogo. Até que ouvimos a maçaneta da porta do trailer girar. Torceu como se alguém estivesse tentando abrir a porta para entrar. Que diabos é isso? Eu corri para o armário e tirei um bastão de alumínio. Eu chutei a porta do trailer e levantei o bastão violentamente, pronto para acertar quem quer que fosse. Bem, ninguém estava lá. Apenas o luar e um abismo de floresta escura. Olha, talvez seja um animal, Raquel disse, tentando me acalmar. Eu balancei a cabeça e concordei, mas pensei que tipo de animal sabia como girar a maçaneta de uma porta. 10 minutos se passaram e Raquel disse que ela tinha que usar o banheiro lá fora. Bem, eu assisti ela da janela, enquanto ela ia atrás da caminhonete para fazer as suas necessidades. Eu não queria que nada se esgueirasse sobre ela. E tudo parecia bem até Raquel gritar. Eu corri para fora do trailer com o bastão e Raquel estava ao lado da caminhonete, do lado do passageiro. Olha! Ela disse e apontou para a linha das árvores. Lá, logo atrás da árvore mais próxima, estava um garoto sujo e imundo, talvez com cerca de 11 ou 12 anos de idade. Ele estava balançando para cima e para baixo e tinha um sorriso selvagem e maligno estampado no rosto. Observando mais atentamente, eu percebi que o garoto era branco e possuía 2 pernas e 2 braços. Mas em poucos segundos, a sua aparência foi mudando. Ele foi se tornando mais escuro e uma de suas pernas desapareceu. E então, ele puxou algo de dentro do bolso de uma bermuda pequena, da cor vermelha que ele usava, e parecia ser um cachimbo ou uma piteira. Ele levou até a boca e começou a fumar, ainda nos encarando com aqueles olhos vermelhos e ameaçadores. Eu levei o meu bastão para ele e disse a ele para dar o fora dali. O menino
apenas riu, e a sua voz ecoando descontroladamente pela floresta. O menino apontou para mim e então pegou seu dedo indicador e fingiu cortar a sua garganta. Ele riu como um maníaco e saiu pulando de uma perna só para dentro da mata e então desapareceu completamente na floresta. Eu disse a Raquel para empacotar as nossas coisas, pois estávamos dando fora dali. Não paramos de dirigir até encontrar o hotel mais próximo para ficar. E esse hotel ficava a quilômetros e quilômetros de distância da floresta. E mesmo assim, ainda não nos sentíamos seguros, pois o hotel que estávamos era de beira de estrada. E quando olhávamos para a escuridão lá fora, aquela coisa, ainda assim, parecia estar lá, à nossa espreita, nos observando do vazio da escuridão. No outro dia cedo, arrumamos as nossas coisas e metemos o pé dali do hotel. E um fato interessante é que quando entramos no trailer, o mesmo estava com um cheiro muito forte de tabaco. Porém, nem Raquel e nem eu fumamos. Aquilo nos assustou muito e desde então evitamos acampar naquela floresta ou em qualquer outra em noites de lua cheia. Boa noite. A minha família tem uma fazenda aqui em Goiás, e isso que eu vou contar foi algo que o meu tio nos contou. E por mais estranho e fantasioso que isso pareça, ele jura que é verdade, e do jeito que eu conheço ele, eu acredito. Esse meu tio estava cuidando da fazenda da família, e os negócios estavam indo bem, mas ele queria ampliar o lucro, então resolveu que iria aumentar o rebanho de gado. Ele precisava de mais pasto para isso e resolveu derrubar uma área florestada da fazenda que ele achou que daria um bom pasto. Então, ele começou a fazer os planos para desmatar a área. Primeiro, ele juntou alguns peões e foi fazer uma queimada para limpar a área, e eles colocaram fogo no mato e foram embora, deixando o fogo fazer o trabalho deles. E depois de um tempo, eles voltaram para lá e viram que o fogo tinha se apagado. Eles acharam estranho, então colocaram fogo novamente e foram embora. E mais tarde, quando voltaram, o fogo estava apagado de novo. Eles acharam que podia ser alguém que estivesse fazendo gracinha, e então resolveram fazer uma busca na mata. Eles deram uma volta, mas não acharam ninguém. Então colocaram fogo no mato e dessa vez ficaram um tempo lá, para ver se alguém aparecia por ali. Mas depois de um tempo, o fogo se apagou sozinho. Eles acharam isso muito estranho, então colocaram fogo de novo no mato e depois de um tempo o fogo apagou novamente. Eles tentaram mais algumas vezes, em lugares diferentes, mas o fogo sempre apagava. Então, ele resolveu que ia cortar as árvores com motosserra, pois ele é bem teimoso e não estava a fim de desistir tão fácil. Mas como já estava tarde, ele decidiu deixar para o dia seguinte. De noite, ele estava na sede da fazenda e resolveu ficar na varanda enquanto fumava. E lá fora, a noite estava com uma lua fraca que não dava para iluminar muita coisa. E não tinha muita iluminação, o que deixava a fazenda muito escura. E um bom tempo depois, ele resolveu entrar e fazer outra coisa,
quando ele viu alguma coisa se mexendo em frente da casa. E lá adiante, ainda envolto na escuridão, só dava para ver o movimento e não dava para ver o que era. O meu tio pensa sempre no pior e é meio esquentado e já foi furioso querendo saber quem tinha invadido a fazenda. Ele foi chegando perto de onde tinha visto o movimento e já estava completamente cercado pela escuridão, mas os olhos dele foram se acostumando com a pouca luz e já conseguia dar uma olhada em volta. Então, ele viu alguma coisa se mexendo um pouco a alguns metros do lado dele. Ele saiu correndo achando que era alguém. E quando ele chegou perto do que estava se mexendo, ele tomou o maior susto da sua vida. E ele falou que sentiu o coração subir para a garganta. O que estava se mexendo não era uma pessoa. Era uma criatura estranha e tinha mais de 2 metros de altura, entre 2,5 metros a 3 metros. Era fina, com as pernas e os braços bem longos. O rosto não tinha boca ou nariz, e só 2 olhos, e não tinha cabelo e orelhas. E também, a cabeça era um pouco desproporcional ao corpo. Era um pouco pequena para um corpo daquele tamanho. Os dedos eram finos e longos também, e parecia só ter 4 dedos em cada mão. Bem, ele não conseguiu ver direito, mas também disse que a criatura tinha uma pele enrugada, como se fosse uma casca podre de árvore. Bem, mas ele não tem certeza quanto à pele, pois não tinha luz direito. E depois que ele viu a criatura, a primeira reação que ele teve foi tentar sair correndo. Mas ele não conseguia se mexer, e ele não sabe se era de tanto medo ou se aquela coisa tinha alguma influência sobre ele. Então, a coisa deu um passo na direção dele e ficou a uns 2 metros de distância. E então falou para ele numa voz quase sussurrante que parecia o vento. E mesmo sem ter boca, ele fala que parecia que a criatura estava falando direto dentro da cabeça dele. Deixe a minha floresta em paz. E se você tentar destruir ela de novo, eu vou fazer o mesmo com você. E então, a criatura saiu correndo, mais rápido do que qualquer outro animal que ele já tinha visto correndo. E pareceu que mergulhava no chão. Ele não sabe se a coisa entrou em algum buraco, ou se ela caiu, ou o que fez. Mas ele não quis ficar lá para descobrir. E ele só saiu correndo na direção da sede da fazenda. E no dia seguinte, ele falou para os peões que não iam mais transformar a floresta em pasto. E depois, ele foi até onde tinha encontrado a criatura na noite anterior, mas não achou nenhum rastro dela, e nenhum buraco no chão. Até hoje, ele evita aquela floresta, e ninguém da fazenda gosta de passar perto também. E um dos motivos para eu acreditar nessa história é que o meu tio é muito ganancioso e não liga muito para ecologia e preservação das matas. E se alguma coisa desse tipo faria ele mudar de ideia, com certeza a sua história era real. Boa noite. Tudo aconteceu no ano de 1968, quando eu tinha 8 anos de idade. Na época, o meu pai possuía uma chácara em Amador Bueno, distância aproximadamente a 45 quilômetros do centro de São Paulo, em direção a São Roque. Naquela época,
A região toda não possuía muitas casas, e predominando a mata, muito verde, árvores diversas e vegetação típicas da região, pois ainda não haviam iniciado o desmatamento que existe atualmente. Na chácara do meu pai existiam 2 casas, sendo uma para o caseiro e sua família, e a outra para ficarmos quando passávamos o final de semana lá, de vez em quando. Ao redor existiam outras chácaras, e bem próximo existia um curral, onde eram deixados alguns cavalos. Em um determinado fim de semana, fomos para lá. Eu, o meu pai, a minha mãe, a minha avó, a minha tia e o seu filho, que logicamente era o meu primo, que se chamava Vanderlei. Eu e o Vanderlei sempre gostávamos de histórias de terror, estando sempre por dentro das lendas e características dos personagens, como vampiros, lobisomens, etc. Nós brincávamos muito sobre isso, sempre que um dormia na casa do outro. Era muito divertido na época. Naquele final de semana, especificamente no sábado, passamos o dia brincando na chácara. E quando chegou a noite, fomos tomar banho, jantar e mais tarde ficamos conversando na sala, que ficava na parte frontal da casa. As outras pessoas estavam na cozinha, que ficava no final de um corredor, do outro lado da casa. Era mais ou menos 10 horas da noite, quando começamos a ouvir um assobio, vindo do lado de fora da casa, um pouco distante. Ficamos prestando atenção e acompanhando aquele assobio, quando de repente o assobio foi chegando mais perto, cada vez mais perto da casa. Então, nós comentamos um com o outro, em tom de gozação, se poderia ser um saci, coisa que não acreditávamos muito que existia, pois parecia fantasia demais. Então, em um determinado momento, o assobio chegou perto e parecia vir do outro lado da porta de fora da sala, bem na varanda. Eu e o Vanderlei ficamos arrepiados com aquele som e com muito medo fomos dar uma olhada pela janela. E do lado de fora estava muito escuro, e por este motivo não conseguimos ver nada. Em seguida, o assobio foi se afastando, enquanto os cavalos que estavam no curral ficaram agitados, relinchando e correndo como loucos. Depois, ouvimos mais alguns barulhos, como se fosse alguma coisa correndo, pulando e batendo nas madeiras. Contei para o meu pai e para a minha mãe, e eles não quiseram que saíssemos lá fora, dizendo que de manhã cedo eles iriam ver se algo errado aconteceu. Então fomos dormir, mas morrendo de medo daquele fato estranho que havia ocorrido. Quando amanheceu, no domingo, fomos logo examinar os arredores, para ver se encontraríamos algo de anormal. Foi quando, por espanto, vimos no curral todos os cavalos com as suas crinas amarradas com pequenos nós, sendo que a mesma coisa aconteceu com seus rabos. Não havia um cavalo sequer que não tivesse ficado com as suas crinas e rabos com nós. Bem, diz a lenda do Saci que ele gosta muito de brincar com os cavalos, e quando ele aparece,
monta nos cavalos e dá nó em suas crinas e rabos. Então, eu pergunto para quem é cético e não acredita em nada. Se não foi o Saci, então o que foi aquilo? E quem ou que teria amarrado todos os rabos e crinas dos cavalos que estavam naquele curral? Sendo aproximadamente 8 cavalos, com pequeninos nós. Acredito que ninguém passaria a noite toda dando minúsculos e precisos nós nos pelos dos cavalos, e ainda no escuro. Agora, que é incrível, eu sei que é, mas que aconteceu, eu garanto que aconteceu. Para reforçar a veracidade deste relato, não omiti nomes e nem tampouco o local onde os fatos ocorreram, deixando bem claro para quem quiser analisar. Boa noite.